Olá, gente querida! Hoje é quarta-feira, dia 30 de agosto. Nós estamos na 21ª semana do Tempo Comum. E nós continuamos a ler o discurso de Jesus de ameaça, de chamamento forte à conversão. O famoso discurso dos ais. Mateus capítulo 23. O texto de hoje são os dois últimos ais. Mateus 23, de 27 a 32. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos, de mortos e de toda podridão. Assim também vós, por fora, pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estais cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos. E dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, no Evangelho de Mateus, o capítulo 23 é conhecido por ser um resumo da polêmica da comunidade cristã com as autoridades religiosas judaicas. A redação deste capítulo, claro que tem algo do período do Jesus histórico, algo que de fato foi dito por Jesus. Mas também a redação desse capítulo reflete algo da época em que os cristãos já tinham sido excluídos da comunidade judaica. O Evangelho de Mateus foi escrito aí pelo ano 80, então algumas coisas na redação final deste capítulo são as reflexões das comunidades cristãs aí pelos anos 80 e um pouco mais. Depois da destruição de Jerusalém e da destruição do templo, no ano 70, o judaísmo foi se reorganizando, especialmente em torno da corrente dos fariseus. O conflito com os cristãos foi se acirrando cada vez mais, até que houve o racha e a bifurcação de caminhos. Judaísmo para um lado, cristianismo para o outro. Pois bem, o trecho do Evangelho de hoje nos apresenta os dois últimos ais de Jesus, o sexto e o sétimo. Como já é sabido, o ai, além de ser uma brincadeira com os mineiros, mas o ai é uma forma literária muito própria
dos livros proféticos. É uma invectiva, é um misto assim de ameaça e ao mesmo tempo um convite à conversão. A imagem que Jesus utiliza hoje é a imagem do sepulcro. É uma imagem muito forte para um judeu. Jesus compara os fariseus e os doutores da lei a sepulcros pintados de branco, caiados, limpos por fora, mas cheios de impureza, cheios de podridão por dentro. Retornam, portanto, os temas da hipocrisia e da iniquidade. Os escribas e fariseus agem pela exterioridade e sempre procuram auto-justificar-se. Movem-se pelo mérito e não são capazes de generosidade. Para Jesus, esta é uma das piores impurezas. O último ai, o sétimo, continua com a mesma imagem, o sepulcro. Jesus diz que os fariseus constroem os sepulcros para os profetas, testemunhando que os seus pais os mataram. Eles se arrependem dos pecados dos pais, mas se equivocam no discernimento das decisões que eles, no tempo de Jesus, devem tomar. A última frase é uma antecipação daquilo que está para acontecer em Jerusalém. Completai, pois, a medida dos vossos pais. As elites de Israel estão para matar o verdadeiro e único profeta, Jesus Cristo. Isso revela que não houve verdadeira conversão. Estão preocupados porque os pais deles mataram profetas no passado. Eles até constroem os sepulcros para estes profetas, mas agora o arrependimento dos pecados antigos e históricos, o pecado dos pais, não pode ser justificativa para que eles cometam os pecados atuais. Eles irão rejeitar Jesus e vão condená-lo à morte e morte de cruz. Vamos refletir então sobre estas invectivas, sobre este confronto de Jesus com a hipocrisia dos fariseus e doutores da lei, que de fato por fora parecem branquinhos, puros e belos, mas por dentro estão cheios de podridão. Mas, atenção, isso também está dentro de nós. O Evangelho de hoje é um convite para superarmos toda hipocrisia, para vivermos um relacionamento maduro, sincero com Jesus, fundamentado na verdade do Evangelho. Um abraço a você. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nunca mais eu disse e agora vou repetir. Recorde, a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança à missão. Até amanhã.